Muito bem, vamos para essa questão seguinte, né? Ele fala sobre um recipiente adiabático, né? Não tem troca de calor com o ambiente e ele vai colocar 80 gramas de gelo a zero com 120 gramas de água, tá? Então ele fica isolado, né? Depois de um certo tempo, vai observar que tem 50 gramas de gelo boiando. Então, de 80 gramas de gelo, vai para 50 gramas de gelo boiando. Sendo o calor específico da água, ele dá, né, o calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo, que é dado aqui. Ele pergunta na letra A, calcule a temperatura final da mistura. Meu, se tem gelo boiando aqui, ó, tá? Então quer dizer o quê? Que a temperatura é de zero, tá? Só a pressão atmosférica de uma atmosfera, pressão normal, né? Temos o quê? Um equilíbrio térmico de 0 graus Celsius, tá? Então a temperatura final, se tiver gelo boiando, quer dizer que é zero. Acabou. Tá certo? Letra B. Calcule a temperatura final da água. Inicial, desculpa. A temperatura inicial da água desses 120 gramas de água, tá? Então você tem o quê? A quantidade de gramas de gelo mais a quantidade de gramas, não, né? A quantidade de calor do gelo, quantidade de calor da água, isso aqui é igual a zero. O gelo vai receber calor, né? De quem? Da água, como é um sistema isolado, né? Só que é o seguinte, no caso do gelo, você tem que ver o quanto que ele derreteu, tá? Então ele derreteu quanto? 30 gramas. Porque se ele começa com 80 e continua com 50, quer dizer que 30 gramas derreteu. Nessas equações das massas, você somente tem que colocar as massas que sofreu alguma coisa, tá? Nesse caso do gelo, ele sofreu o quê? Derretimento. Quanto que derreteu? 30. Então, quando você usa Q igual a ml aqui, ó, você tem que ver qual é a massa que derreteu. Não foram todos os 80 gramas. Como sobrou 50 de gelo ainda, então derreteu quanto? 30. Então você coloca 30 aqui, ó. 30 vezes 80 mais a massa de água, que é 120, né? Que é a água que ele tinha colocado lá, calor específico é 1. Temperatura de equilíbrio é 0, ele quer saber a temperatura inicial da água. Então aqui é 0. Então igual a 0 aqui total, né? 80 vezes 30 dá 2.400, né? Tem 2000, 8 vezes 3, 24. Aí aqui você tem o quê? 120 vezes menos T0. Então fica menos 120 T0. 2.400 passa para cá, negativo, negativo, positivo. Temperatura inicial então é 20 graus Celsius. Ok?